Olá, boa tarde, amados irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê. Sejam bem-vindos a essa grande família. Hoje é 27 de março e ficaremos juntos até às 15 horas, levando até você o nosso carinho e a nossa companhia. Iniciemos pedindo a Deus que nos ilumine, que fortaleça o nosso caminho com muita fé e que nos enriqueça com a sua sabedoria. O mundo está passando por um momento muito difícil, meus irmãos. A maioria das cidades estão em lockdown, as pessoas perderam seus empregos, perderam suas famílias, muita gente perdendo a família inteira para esse maldito vírus que está tomando conta do mundo e que as pessoas não tiveram consciências ainda de que só depende de nós para que ele vá embora. Que a gente possa estar usando máscara, usando álcool em gel, vamos estar em oração. Chegou a hora de sermos fortes e perseverantes na oração. Vamos rezar pelos nossos irmãos que já partiram, mas também aqueles que estão ainda lutando contra essa doença. Vamos rezar pelos nossos irmãos que estão desempregados, que não têm o que comer em casa. Se você tem acesso a essas pessoas que não têm, ajude-as. Esse é o projeto de Deus, que a gente possa ter amor ao próximo. O que adianta a gente estar com a nossa casa farta se o nosso irmão está passando necessidade? Vamos ajudar. Se você pode, se você tem ao seu alcance uma pessoa que está necessitada, vamos ajudar. Então eu sou a Márcia Cândido e eu convido você a ficar conosco aqui em mais um programa Conhecendo a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vocês ficarão com o José Rodrigues. Boa tarde, amigo José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje iremos falar sobre o Concílio de Nicéia I. Como base para este programa de hoje, teremos o livro do professor Felipe Aquino, o Sagrado Magistério da Igreja, da coleção Escola da Fé, e um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas, e também uma audiência retirada do site do Vaticano, uma audiência geral do Papa Bento XVI. Então vamos iniciar o nosso programa de hoje com o texto bíblico da carta de São Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vamos lá. Eu lhe peço encarecidamente diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos pela sua aparição e pelo seu reino. Proclame a palavra, insista em tempo oportuno e inoportuno. Convença, repreenda, encoraje com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, seguindo seus próprios desejos, se rodearão de mestres que lhes afaguem o ouvido. Não darão ouvidos à verdade e se voltarão para as fábulas. Então, com esta palavra de São Paulo a seu discípulo Timóteo, nós iniciamos o programa de hoje, véspera de Domingo de Ramos. Então vamos lá. O Concílio de Nicéia I data de 20 de maio a 25 de julho do ano 325. O Papa era Silvestre I. As principais decisões: a confissão de fé contra Ário, igualdade de natureza do Filho com o Pai, Jesus é Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Fixação da data da Páscoa a ser celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia da primavera, no hemisfério norte, e o estabelecimento da ordem de dignidade dos patriarcados Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então são essas as principais decisões do Concílio de Nicéia. Então vamos aqui a um resumo geral do que foi o Concílio de Nicéia, para depois, posteriormente, detalharmos no texto. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio ecumênico realizado pela Igreja Católica. Ele ocorreu entre 20 de maio e 25 de julho do ano 325 depois de Cristo, na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual cidade de Iznik, Turquia, província de Anatólia, Ásia Menor, localizada próxima a Constantinopla. O Concílio de Nicéia foi realizado com o intuito de harmonizar a Igreja ao concretizar uma assembleia que representasse toda a cristandade, de modo a discutir as heresias que poderiam dividir a Igreja. As principais causas devido à grande liberdade religiosa possibilitada pelo fim das perseguições aos cristãos, a fé cristã cresceu e se propagou desordenadamente. Caio Flávio Valério Constâncio, o imperador romano que governava tanto o Oriente como o Ocidente, acabou adotando o arianismo, uma crença herética como sua religião pessoal. Segundo esta tese, Jesus Cristo Salvador estaria subordinado ao Pai, uma vez que era apenas mais uma criação, o que acabava por questionar a figura de Cristo enquanto divindade. Por sua vez, esta vertente cristã criada por Ário, que era bispo da Igreja de Alexandria em 318, estava em desacordo com o próprio bispo Alexandre de Alexandria. Como os adeptos de Ário possuíam influência junto ao imperador Constantino, filho de Constâncio, com destaque para Eusébio de Nicomédia e principalmente o historiador e bispo Eusébio de Cesareia, esta disputa foi se agravando ao ponto de tornar-se motivo para uma divisão na Igreja. Assim, o bispo Alexandre de Alexandria e seu diácono Atanásio repudiaram suas teses e afirmaram a divindade de Cristo. Além disso, a data em que se deveria comemorar a Páscoa, outro motivo de discórdia, também foi definida neste concílio, sendo escolhido o primeiro domingo depois da primeira lua cheia da primavera para a celebração. Vale ressaltar que o imperador Flávio Valérios Constantinos, ao conclamar o concílio, buscava unir seu império romano pela via religiosa, sobretudo depois de sua vitória sobre Licínio, em 324. As principais características: o Concílio de Nicéia foi realizado nas acomodações do Palácio Imperial, naquela cidade, onde foram oferecidas aos bispos hospedagem e passagem segura pela escolta imperial. Interessado, o imperador Constantino de fato realizou o concílio, contudo não participou das formulações de fé do Credo de Nicéia. Compareceram cerca de 320 bispos, além de inúmeros presbíteros, diáconos e leigos, dirigidos pelo bispo Ósio de Córdoba, para definir a natureza de Cristo diante do arianismo. Estes clérigos vieram de toda a cristandade, incluindo Ásia Menor, Palestina, Egito, Síria, com predomínio aos bispos do Oriente. Como resultado do concílio, foi definido por 300 votos que o arianismo seria rejeitado e que a redenção pregada pelo diácono Atanásio
seria a base constituinte do que convencionou como o Credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo, o que foi corroborado no Concílio de Constantinopla de 381. Em suma, o Credo Niceno estabelece 20 cânones que discutem, entre outros, a questão ariana, a data da celebração da Páscoa e o batismo de heréticos. Então, aqui há um pequeno resumo apresentado sobre o Concílio de Nicéia, né? Os assuntos tratados, quem convocou foi o imperador Constantino, que visava reunir o seu império através da religião, adepto do arianismo, que é uma heresia ensinada pelo bispo Ário. Então vamos ao concílio, o texto mais detalhado do professor Felipe Aquino. Vivemos num mundo em que são tantas as mentiras que é difícil conhecer a verdade. Isso pode ser também afirmado da verdade religiosa, de modo que ou admitimos que cada um tem a sua verdade, e daí a confusão e multiplicação das crenças, ou se admitimos que a verdade é una ou única, temos a obrigação de buscá-la até encontrar. No caso anterior, a tolerância deve ser a primeira consequência e a intolerância a última e ilógica conclusão. No segundo caso, encontraríamos na teoria das probabilidades para deixar a porta aberta a outras escolhas e de um modo especial vista a subjetividade individual em que se transforma a busca e a posse da verdade universal. Também estaríamos obrigados à tolerância. Esta, pois, deve ser a base da religião atual, qualquer que sejam suas premissas. A palavra ecumênico provém do grego oikomene, terra habitada, e em termos modernos significa universal. Muitos admitem o Concílio de Nicéia 325 como o primeiro concílio ecumênico, mas outros pensam que o primeiro digno desse nome foi o Concílio de Jerusalém, no ano 43, celebrado este em vida dos apóstolos. Como em todos os concílios, aí em Jerusalém temos duas partes bem diferentes. A principal é a verdade teológica, respeito a Deus, a ser aplicada e representada em termos humanos e, portanto, analógicos e imperfeitos, embora filosóficos e científicos, que chamamos de teológicos. Por serem científicos, têm o carimbo de serem absolutos e irrefutáveis. Eles constituem a base da crença ou da fé. A segunda corresponde aos cânones, normas ou regras a serem observados na vida prática. Estes parecem mais moldáveis e cambiantes, segundo os costumes particulares de cada época, e os primeiros constituem o credo comum. Os últimos formaram a base do que se tem chamado direito. Ambas as partes podem ser encontradas no Concílio de Jerusalém. O problema teológico. Alguns cristãos dos chamados judaizantes ensinavam: se não vos circuncidais segundo a prática de Moisés, não podereis ser salvos. Está lá em Atos, capítulo 15, versículo 1. Aparentemente era um erro ou desvio de conduta. Na realidade, como Paulo demonstra em Gálatas 2 e 3, era um erro doutrinal, pois se a circuncisão fosse necessária, a cruz de Cristo, redenção, seria inútil. Admitir a necessidade da circuncisão era esvaziar a cruz de Cristo. Por isso, no concílio, a resposta foi dada de modo pleno e satisfatório por Pedro. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, tanto os judeus como os pagãos. Atos, capítulo 15, versículo 11.
Ou seja, a salvação para todos tem como causa e origem a obra gratuita e amorosa de Jesus Cristo. O charis em grego. Então, o que ele narra, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando alguns judeus judaizantes ensinavam para os pagãos que eles deveriam ser circuncidados, e Paulo combateu de maneira enérgica, como nós veremos mais à frente. Santo Atanásio combateu a heresia de Ário, né? Então, aqui nós vemos que é pela graça de Deus. E aí, como é que a igreja decide uma coisa? Se reúne os bispos. Sempre que tem uma heresia, um ensino contrário à fé, que não condiz com a doutrina da igreja, se chama um concílio e se debate e se chega a uma conclusão, guiados pelo Espírito Santo. Foi o que chegaram aqui os apóstolos, e Pedro declarou que é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo que tanto os judeus adeptos ao cristianismo como os pagãos estavam salvos. O concílio de Nicéia I, a parte dogmática. O concílio, a palavra concílio do latim concilium significa convenção, reunião. Como eu disse, se reúne os bispos para debater o assunto e chegar a uma conclusão, guiados pelo Espírito Santo. A convocação dos mesmos não tem origem eclesiástica nos quatro primeiros, até o de Calcedônia, inclusive, 451. Mas foram convocados pelos imperadores de Constantinopla. Devemos distinguir entre concílios e lugares e casos mais particulares, embora a palavra concílio fosse usada também para sínodos locais. Os concílios são designados pelos nomes das cidades onde teve lugar a reunião. Caso de haver mais de um concílio na mesma cidade, recebe um numeral distintivo, como por exemplo Nicéia II ou Constantinopla IV. Tanto os católicos como os gregos ortodoxos e algumas denominações evangélicas aceitam como válidos os 8 primeiros concílios até Constantinopolitano IV, no ano 869, antes da excisão entre os dois grandes ramos da igreja em oriental e ocidental. Vamos nos deter no primeiro concílio ecumênico, o de Nicéia I, em 325. Houve um outro concílio em Nicéia, em 787, Nicéia II, que condenou os iconoclastas, ou aqueles que queimavam as imagens e que, logicamente, certos evangélicos não consideram como ecumênico, né? Porque alguns radicais evangélicos também quebram imagens, queimam, né? Ou seja, condenado pela igreja. O concílio de Nicéia I, junto com Constantinopolitano I, determinou a base da crença na Trindade, pela qual os que somos cristãos nos distinguimos dos judeus e dos maometanos, professando uma fé num Deus único, mas ao mesmo tempo trino em pessoas, que nos distingue das outras religiões que entram na denominação de religiões do livro. Os outros 2 concílios que determinam a encarnação, Éfeso e Calcedônia, entram dentro dos 4 admitidos hoje por todos os cristãos, diante da autonomia do bispo local, considerado como representante dos apóstolos. O concílio é a única possibilidade de dar expressão à unidade da igreja. A partir de Constantino, as normas eclesiásticas que acompanham as definições dogmáticas dos concílios ecumênicos constituem decisões que têm efeito civil de leis imperiais. Foi o próprio Constantino que o convocou, embora pensou inicialmente em Ancira, centro de Anatólia ou Ásia Menor atual.
porque o bispo do lugar era contrário aos arianos, contra os quais se queria combater, mas depois se inclinou por Niceia, no momento capital do império. Foi um gesto favorável aos arianos, tanto porque o bispo local, Teógenes, como também o metropolitano bispo da região, Eusébio de Nicomeia, se mostravam benévolos aos mesmos. O programa de Constantino, que já encontrava um Oriente quase todo cristão, era realizar uma pacificação geral da Igreja e uma nova organização da mesma, porque, como instituição, se tornara fundamental para a convivência dentro do Império Romano, neste caso, no Oriente. Pretendia assim mesmo por fim ao cisma originado em Antioquia desde o ano 268, com a condenação do antioqueno Paulo de Samosata. As fontes, A fonte mais importante sobre o concílio não é direta, como podem ser as atas do mesmo, que não existem no caso, mas os relatos de dois dos protagonistas, nunca enfrentados com outros mais independentes. São eles Eusébio, bispo de Cesareia, de tendências pró-arianas, e Atanásio, mais tarde patriarca de Alexandria, que na época era diácono e acompanhava o seu bispo Alexandro, o metropolita da região. Se os bispos eram os sucessores dos apóstolos, que presidiam as igrejas particulares, geralmente nas cidades importantes, os metropolitanos eram os bispos de uma capital regional ou província do império que não tinha outro poder senão o moral de convicção e o de convocar sínodos chamados provinciais. Alguns destes metropolitanos, situados em lugares de suma importância, receberam mais tarde o Concílio de Calcedônia, 451, o título de patriarcas. Eram 5 os patriarcas: Roma, Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla. Eusébio de Cesareia era bispo de Cesareia, na orla mediterrânea da Palestina, de caráter contemporizador e diplomático. Era simpatizante das ideias arianas. Suas 2 obras principais eram a Crônica da História Universal e a História Eclesiástica. São também notáveis os mártires da Palestina na perseguição de Diocleciano, no 303 a 310, e a vida de Constantino. Santo Atanásio, 295 a 373, manteve uma luta incessante para defender a fé de Niceia, pelo que foi desterrado 5 vezes, tendo que sofrer inúmeras perseguições de toda classe. Inflexível contra os hereges, demonstrou compreensão para com os pecadores frente à intransigência de Lúcifer, bispo de Cagliari, na Itália. Suas obras mais importantes são de Incarnatione et contra Arianos, como obra dogmática e apologética, e a vida de Santo Antônio, o abade de Tebaida, como história. Ósio de Córdoba, um dos mais veneráveis bispos da antiguidade, confessou, ou seja, que havia sofrido tormentos pela fé. Em 294, residia em Roma, onde conheceu Constantino e foi presidente do Concílio de Niceia, para mais tarde presidir o Sínodo ou Concílio de Sárdica, cujos cânones ou sentenças ele escreveu. Morreu com 101 anos de idade, caso quase único para aqueles tempos.
amigo aposentado e pensionista. A Maninho Promotora, aqui é rápida e segura. Informa, estamos aniversariando e nestes 15 anos daremos o presente. Aliás, vários. Para quem fizer seu empréstimo conosco, estará concorrendo a 15 fogões de 4 bocas. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. E também temos uma equipe de vendedores credenciados e competentes. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na Rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 993325151. Ponte dos Amigos, opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra. Então, meus amados irmãos, retornando ao texto, o imperador queria que o maior número possível de bispos assistisse ao concílio para que o pôs à disposição dos mesmos todo o aparato estatal. A Anatólia, hoje Turquia Asiática, a Palestina e Cartago eram praticamente cristãs. A influência do cristianismo era grande em Alexandria, parte da Península Ibérica, sul francês e em grandes regiões da Itália atual, junto com o delta do Nilo. Podemos afirmar que do Oriente a participação foi majoritária. Do Ocidente é certa a participação de Ósio e 2 dos delegados do Papa de Roma, os presbíteros Vito e Vicente, sendo discutida a de 2 bispos latinos. Tanto Eusébio como Atanásio consideraram o concílio vistas as circunstâncias em que o cristianismo se desenvolvia, como universal e como um novo Pentecostes. Foi sem dúvida de caráter ecumênico ou mais provavelmente irênico, de reconciliação e de paz. Os 318 padres, o número de bispos assistentes oscila entre 250 de Eusébio e os 300 de Constantino e Atanásio. Posteriormente falou-se em 318, número que representava os servidores de Abraão, Gênesis 14. Por isso, desde a segunda metade do século IV, o Concílio de Nicéia será denominado geralmente como o Concílio dos 318 Padres. Homoousios, este termo é sem dúvida o que melhor representa a igualdade da natureza entre o Pai e o Filho. Era um vocábulo novo, tratava-se de um termo controvertido por não existir na literatura bíblica ou escriturista, como se dizia na época. Havia mais outras razões para não admiti-lo. Em primeiro lugar, o perigo de uma concepção materialista da divindade, como se o Pai e o Filho fossem porções separáveis de uma mesma substância. Em segundo lugar, existia a suspeita de modalismo ou sabelianismo. O modalismo negando a distinção de pessoas e afirmava que o Filho e o Espírito Santo eram unicamente modos ou atributos do Pai. Daí o nome modalismo. Sabelius Heresiarca, originário da Líbia, norte da África, identifica o Pai e o Filho sendo o Espírito Santo, um modo ou forma da identidade entre Pai e Filho. Foi condenado em Roma pelo Papa Calixto I no ano 275. Em terceiro lugar, existia o caso de ter sido condenada a palavra homoousios no Sínodo de Antioquia, 268, contra Paulo de Samosata, que negava a divindade de Cristo. A principal razão era, sem dúvida, que não era um termo escriturístico. Os ortodoxos ou os não hereges
resolveram a questão dizendo que também a eles lhes teria gostado usar termos bíblicos, mas isto não era possível pela ambiguidade dos mesmos, tal como eram usados pelos arianos. Além disso, embora não apareça na Escritura, a palavra reflete claramente o sentido da mesma. Hoje diríamos que a Escritura usa uma linguagem popular e que Homoousios traduz as ideias da Escritura em termos filosóficos. O símbolo do patriarca, No Palácio Imperial, Nicéia, na Sala Régia, os padres conciliares deram a máxima importância à tradição, que também era invocada pelo heresiarca Ário. Lembrando que Ário era bispo, viu, pessoal? Daí que, ao elaborar um símbolo, todos recorressem aos símbolos recitados e tidos como normas de fé nas respectivas igrejas locais. Esta fé foi exposta em 3 artigos principais: Pai, Filho e Espírito Santo. Estes 3 polos tinham como base as instruções do ressuscitado a seus discípulos, Mateus 28:19. Anunciai o Evangelho a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este texto servia como base para a profissão de fé no batismo das diversas igrejas locais. Parece que o símbolo tomado como modelo era o jerossolimitano antioquino, pelas semelhanças e analogias com os apresentados por Santo Epifânio de Chipre, que oferece em seu Anacoratus 2 símbolos de fé, e São Cirilo de Jerusalém, que em suas 24 catequeses explica o símbolo de fé do batismo. Geralmente se dá como fato admitido a fórmula de um símbolo, o niceno, que outros afirmam ser o jerossolimitano antioqueno. Segundo a Católica Enciclopédia, eis a fórmula do mesmo: cremos em um único Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e no único Senhor Jesus Cristo, o único Filho gerado do Pai, isto é, da substância ectis óseas do Pai, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do Deus verdadeiro, gerado, não feito, da mesma substância com o Pai, homoousios do Patre, através do qual todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e se encarnou, e foi feito homem, sofreu e ressuscitou de novo ao 3º dia, ascendeu ao céu e virá a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, e logo acrescenta anátema aqueles que dizem: houve um tempo quando ele não existia e ele não era antes de ser gerado, e que ele foi feito de nada, ex hoc hotum, ou que afirmam que ele é de outra hipóstase, ou de outra substância, que o Pai ou que o Filho de Deus é criado, ou imutável, ou sujeito a mudanças, a eles a Igreja Católica anatematiza. Ou seja, o credo foi completado em Constantinopla, no Concílio de Constantinopla, que é uma verdade de fé. As fórmulas específicas, as chamadas interpolações ou inserções arianas, são estas. A primeira, isto é, da essência, óseas em grego, do Pai. Os arianos afirmavam que o Logos, a palavra, o Filho, era criado do nada, e não existia nenhuma comunhão ontológica de ser entre o Pai e Filho. Deus verdadeiro, a segunda, de Deus verdadeiro. Os arianos afirmavam que o Pai era verdadeiro Deus, enquanto o Filho era simplesmente Deus. Gerado, não criado. Com estas fórmulas desaparecia a duvidosa de que o Filho de Deus, também os judeus, se consideravam filhos de Deus. A adesão em geral foi entusiasta. Todos os bispos
à exceção de 5, se declararam dispostos a subscrever esta fórmula, convencidos de que ela continha a antiga fé dos apóstolos. Os oponentes reduziram pronto a 2, Teodas de Marmárica e o segundo Ptolemais, que foram exilados e anamatizados. Ário e seus escritos foram anamatizados e seus livros jogados ao fogo e ele exilado à Ilíria. A lista dos que firmaram tem chegado a nós mutilada e desfigurada pelas cópias imperfeitas dos copistas, porém não se pode negar de sua autenticidade. Em total são 232 ou 237 nomes. Então está aí, meus amados irmãos, um pequeno resumo do que foi o Concílio de Nicéia I, que combateu a heresia do arianismo derivado do bispo Ário, ou seja, o Ário não acreditava que Jesus Cristo era Deus, um com o Pai, né? E por isso a necessidade da Igreja combater esta heresia. Então vamos a uma figura central do Concílio de Nicéia, Santo Atanásio. O Papa Bento XVI, numa audiência geral de quarta-feira, de 20 de junho de 2007, nos diz o seguinte: queridos irmãos e irmãs, continuando a nossa retrospectiva dos grandes mestres da Igreja Antiga, queremos dirigir hoje a nossa atenção a Santo Atanásio de Alexandria. Este autêntico protagonista da tradição cristã, poucos anos depois da sua morte, foi celebrado como a coluna da Igreja pelo grande teólogo e bispo de Constantinopla, Gregório Nazianzeno, outro santo da nossa Igreja, nos discursos 21, no parágrafo 26. E foi sempre considerado como um modelo de ortodoxia, tanto no Oriente como no Ocidente. Portanto, não foi por acaso que Gian Lorenzo Bernini colocou sua estátua entre a dos 4 santos doutores da Igreja Oriental e Ocidental, juntamente com Ambrósio, João Crisóstomo e Agostinho, que na maravilhosa abside da Basílica Vaticana circundam a Cátedra de Pedro. Atanásio foi sem dúvida um dos padres da Igreja Antiga mais importantes e venerados, mas sobretudo este grande santo é apaixonado teólogo da encarnação, do Logos, o Verbo de Deus, que, como diz o prólogo do 4º Evangelho, se fez carne e veio habitar entre nós. Então, Santo Atanásio defendia a encarnação do Verbo Jesus Cristo como Deus, né? Precisamente por este motivo, Atanásio foi o mais importante e tenaz adversário da heresia ariana, que então ameaçava a fé em Cristo, reduzindo a uma criatura intermediária entre Deus e o homem, segundo uma tendência recorrente na história e que vemos concretizada de diversas formas também hoje. Nascido provavelmente em Alexandria, no Egito, por volta do ano 300, Atanásio recebeu uma boa educação antes de se tornar diácono e secretário do bispo da metrópole egípcia, Alexandre. Estreito colaborador de seu bispo, o jovem eclesiástico participou com ele no Concílio de Nicéia, o primeiro de caráter ecumênico, convocado pelo imperador Constantino em maio de 325, para garantir a unidade da Igreja. Os padres nicenos puderam, assim, enfrentar várias questões e principalmente o grave problema causado por alguns anos antes pela pregação do presbítero alexandrino Ário. Então, ele foi a principal figura que combateu a heresia ariana, que dizia que Jesus Cristo não era Deus. Hoje também nós vemos uma releitura desta heresia na teologia da libertação, que eles veem Jesus apenas como um revolucionário,
que negam a multiplicação dos pães e os milagres de Jesus, trazendo apenas a uma simples partilha, né? Ou seja, esvaziando a divindade de Jesus Cristo e trazendo simplesmente a uma humanidade, um revolucionário de sua época. Então, as heresias vão se repetindo ou vão tendo uma nova releitura, meus amados irmãos. E como eu gostaria que Deus suscitasse hoje um espírito de Santo Atanásio na igreja. Nós sabemos que temos muitos padres que têm levantado a voz em defesa da fé e da abertura da igreja, que é um direito, que o bispo pode suprimir a obrigação, mas um direito divino ele não tem autoridade para suprimir, e nenhuma autoridade civil, seja ela prefeito, governador, presidente, né? Então, tendo falecido o bispo de Alexandre, Atanásio tornou-se em 328 seu sucessor como bispo. E na sua defesa, porque a heresia não teve fim no Concílio de Nicéia, ela perdurou por anos. E nessa defesa ferrenha da divindade de Jesus Cristo, ele esteve exilado muitas vezes, por 5 vezes durante um triênio entre 336 a 366. Então ele não teve medo do exílio, nem medo da perseguição, mas defendeu a fé na divindade de Cristo, defendeu a fé da igreja, né? A obra doutrinal mais famosa do santo bispo alexandrino é o tratado sobre a encarnação do Verbo, o Logos divino, que se fez carne, tornando-se como nós para a nossa salvação. Atanásio diz nesta obra, com uma afirmação que se tornou justamente célebre, que o Verbo de Deus se fez homem para que nos tornássemos Deus. Ele fez-se visível no corpo para que tivéssemos uma ideia do Pai invisível, e ele próprio suportou a violência dos homens, para que nós herdássemos a incorruptibilidade. De fato, com a sua ressurreição, o Senhor fez desaparecer a morte como se fosse palha no fogo. A ideia fundamental de toda a luta teológica de Santo Atanásio era precisamente a de que Deus era acessível. Não é um Deus secundário, é um Deus verdadeiro, e através da nossa comunhão com Cristo podemos unir-nos realmente a Deus. Ele tornou-se realmente Deus conosco. Então esta é uma das suas obras, né, mais famosa. Meus amados irmãos, falar deste tema não esgota. Falar de um grande santo considerado coluna da igreja, né, da época, defensor da doutrina da igreja, defensor da fé em Cristo como Deus. É quase hoje em dia uma nostalgia, onde hoje nós vemos, e meus amados irmãos, vou tocar neste assunto novamente, um texto base da campanha da fraternidade, um texto herético que nega várias verdades de fé da Igreja Católica. Não sei por que tem que ser ensinado na Igreja Católica uma coisa que nega as verdades de fé, que tantos santos padres, né, como Santo Atanásio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, entre outros, defenderam no início da Igreja. E amanhã é domingo de Ramos, dia da coleta da campanha da fraternidade, e aqui, como opinião minha, não da igreja, como opinião minha, eu digo aos meus amados irmãos, onde estiver aberto as igrejas, não depositem contribuição na coleta. Deixe para doar outro dia, doe a Santa Irmã Dulce, que tem um hospital na Bahia, doe às irmãs da caridade de Santa Madre Teresa de Calcutá, doe nas instituições que você conhece, mas não dê dinheiro. Esse dinheiro retorna para a CNBB,
vai para outras formações que não condiz com a fé católica, vai para propagar a ideologia de gênero através da pastora Homebank, como vimos e temos visto em vários vídeos. E você pode também consultar no site da CNBB para onde vai esse dinheiro, que não vai em sua maioria, aliás, na sua maioria vai para obras que não tem nada a ver com a caridade, que vai um pequeno valor para algumas obras de caridade. Então, doe essas obras de caridade. A nossa igreja, que hoje está fechada por causa que os bispos se acovardaram e preferem fechar as igrejas, se curvarem, não tem o espírito de Santo Atanásio, que não se curvou de jeito nenhum à perseguição do império e foi exilado, mas continuou combatendo a heresia, né? O bispo que tem o poder espiritual, a mitra do bispo é uma coroa que tem o seu poder divino em Jesus Cristo, outorgado pelo Cristo aos apóstolos e posteriormente aos seus discípulos. Então, o bispo que pode se levantar, mas prefere se negar o direito do fiel aos sacramentos, à Eucaristia, né? Através de decretos que são inconstitucionais, porque a Constituição da Igreja garante o direito da Igreja. O decreto do presidente reconhece como essencial o culto nas igrejas. Então, para que contribuir com um texto base, uma campanha da fraternidade com um texto base herético? Mas também alerto para que haja mudanças, né? Alguns bispos, diante da campanha que vimos, eles têm mudado a data da coleta, porque como está fechadas as igrejas, mudaram a data da coleta, que seria amanhã, né? Eu tenho aqui o comunicado o aviso que enviou Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, adiando a coleta, que seria domingo de Ramos, da campanha da fraternidade prevista, né, para domingo de Ramos, para o dia da festa de Corpus Christi. Então fiquem atentos, meus amados irmãos, e não contribuam com esta campanha da fraternidade que tem como texto base um texto herético que nega verdades de fé da Igreja Católica. Então rezemos, pedindo a intercessão de Santo Atanásio, que combateu a heresia, que se levantem bispos, padres, que combatam também esta heresia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do Senhor esteja com todos e conosco também. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Nosso obrigado a todos vocês que ouviram, que ligaram e que estão sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê. No próximo sábado estaremos aqui a partir das 14 horas, se assim Deus nos permitir. E lembrando que o nosso programa também está passando aos domingos no mesmo horário. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Nós sabemos que as igrejas estão fechadas por conta do decreto, mas que a gente possa estar em casa, fazendo as nossas orações, rezando em família o terço, pedindo a Deus que nos fortaleça com muita fé. Família que reza unida sempre estará, né, meu irmão? Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que vocês fazem por nós, pelos recadinhos maravilhosos, positivos que vocês estão mandando para nós. Eu estou lendo cada um deles e muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez ao Edivan por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse programa. Nosso muito obrigado a todos vocês. Continue conosco, porque na sequência, Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um forte abraço a cada um de vocês, meus irmãos, e que a paz do Senhor esteja sempre conosco.